Mas vamos aproveitar para aprender? Vambora! Ô Marilda, bom dia, Marilda Sênia, a nossa especialista e psicóloga multifocal. Bom dia. Tudo bom, Simone? Bom dia. Bom dia. Deus te abençoe. Vocês lembram dela de ontem, né? Porque ela fez uma ótima participação. Aliás, a gente teve um retorno maravilhoso. Nossa, muito obrigada. Super feliz. A ideia é essa, né? Ajudar, contribuir para que as pessoas se conheçam melhor e assim possam viver melhor. Exatamente. Gente, olha só, a gente está dando continuidade a um assunto que foi o de ontem. Nós estamos falando do temperamento. Veja, na psicologia e no estudo comportamental existem muitas, o padre também, Reginaldo, é muito chegado nessa área, pode ajudar a gente. Existem muitas maneiras de estudar o comportamento humano, ainda bem, né? Porque a gente é bem complexo. Só que agora a gente está trazendo um jeito. Uma das maneiras. Uma forma, um jeito da gente entender o ser humano. Então ontem a gente falou do sanguíneo e do colérico. E hoje a gente vai falar do melancólico e do fleumático, que são outros dois perfis. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, padre? Até para a gente ter uma espiritualidade mais amadurecida, nos conhecendo melhor. Exatamente. Conhecer-se um pouco mais, a gente se entender um pouco mais, ajuda a gente a trabalhar, aproveitar melhor as nossas qualidades para o nosso bem, inclusive para a nossa espiritualidade, e também trabalhar melhor, de uma forma mais direta, os nossos defeitos, as nossas fragilidades. O autoconhecimento é extremamente importante. Eu estava partilhando aqui nos bastidores, né? Porque hoje nós vamos descobrir, a Simone fez o teste dela, nós vamos descobrir ainda hoje, né? O teste para saber os temperamentos. Lembra, nós vamos falar sobre isso ainda, mas você tem como fazer esse teste no nosso EAD, tá bom? Aqui da Rede Século XXI, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu fiz um teste semelhante para entender um pouquinho os temperamentos quando eu tinha 16 anos, 17 anos, por aí, né? Já ali chegando na maioridade. Então não foi, foi muito interessante para mim, mas como as coisas aconteceram? Já se passaram 10 anos? Opa! Já se passaram 20, 30 anos. Então, mais de 25 anos se passaram. Como será que as coisas estão? Então eu aproveito para começar, antes de falar especificamente do temperamento fleumático e melancólico, né, que a gente vai falar. Os temperamentos, a gente pode mudar o temperamento, a gente pode mudar nosso jeito de ser. Como se define isso na psicologia? Os temperamentos são inatos. Nós nascemos com determinados temperamentos, né? E isso vem da nossa herança genética, psicológica, da nossa linhagem. Mas nós temos vivências, experiências, educação e formação. Certo? Então, no decorrer da vida, nós vamos moldando esse temperamento. A gente pode aperfeiçoar. O ideal é que nós tenhamos uma porcentagem de cada um. Porque todos os temperamentos têm forças e fraquezas, né? Ameaças e oportunidades. Então, o que nós temos que trabalhar? Para a gente potencializar as forças e neutralizar as fraquezas. Sim. Esse é o grande trabalho do autoconhecimento. Você saber o que você precisa, potencializar, continuar fazendo, né? E neutralizar, que é aqueles hábitos que a gente precisa mudar. Seria um equilíbrio. Perfeito. Tem uma linguagem que a gente fala que assim, a virtude está no meio, né? O virtus in medio, que fala em latim. A virtude está no meio. Quer dizer, o equilíbrio, é bonito entender isso, porque a gente vai ver as porcentagens. Então não tem como a gente dizer fulano é só sanguíneo, né? Existem porcentagens. O ideal é que a gente equilibre essas porcentagens, então. Justamente, padre. O ideal é o equilíbrio, né? A virtude está no equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E nós precisamos trabalhar para isso. Justo. E a ideia de toda essa visão multifocal da psicologia é trazer essa possibilidade através de ferramentas, né? Para trabalhar o comportamento inteligente. Inteligência é a sua habilidade em fazer escolhas diante de uma situação. Nós aprendemos essa habilidade em diversas áreas e nós precisamos aprender essa habilidade no nosso comportamento. Interessante a sua fala, porque eu penso muito na educação das crianças, jovens e até a nossa, comparando inteligência ou definindo a inteligência quanto a quantas viagens você fez, a quantas escolas boas ou menos boas você estudou, a sua nota lá naquele determinado exercício, e é algo muito restrito, né? Então você vem dizer hoje pra gente, viu? Presta atenção, porque inteligência tem a ver com a qualidade das suas escolhas, porque essas escolhas vão afetar
afetar a nossa vida e vão afetar a vida dos outros, né, Marilda? Perfeito, Simone. Colocando aí a questão de ser mãe. Você tem que estar observando sempre, né, o perfil comportamental do teu filho, a idade que ele tem, a formação que ele está tendo na escola, com os amiguinhos, toda a influência que ele está recebendo nesse temperamento que já vem aí da sua família, da família do seu marido, nessa linhagem, e fazer as melhores escolhas nessa formação, nessa educação. Nós, mães, não podemos deixar o papel de educadora. Por isso que estava falando das diferenças, embora exista uma linhagem, cada um é um, por isso que não tem como uma receita de educação para 2 filhos da mesma família, né? Porque eles vão reagir de forma diferente. Você sabe que uma vez, uma fala da minha mãe, né? Ela disse que ela foi se confessar e o padre, e falando, né? Padre, eu trato todos do mesmo jeito. Como é que pode? História de mãe, né? Porque um dá certo, o outro não, porque um se comporta e o outro não, tal. O padre falou, eles não são do mesmo jeito. Iguais. Então, você precisa justamente fazer as escolhas inteligentes para cada comportamento. Tem filhos que você tem que pôr de castigo, né? Dar algumas diretrizes mais duras. Tem filhos que você tem que trazer mais para o aconchego. Cada um tem um botãozinho para ser apertado. Exatamente. E a gente precisa saber qual é esse botãozinho. Tá certo. Olha, eu vou aproveitar, como eu não estava ontem, e para quem está acompanhando também, fazer um pequeno resuminho. Nós vamos falar dos 4 temperamentos, mas hoje especificamente de 2. Mas os 2 que falamos ontem, que é sanguíneo e o colérico. Isso. Um pequeno resumo vamos dizer assim, do perfil, né? Porque a gente não tem... Perfeito. O sanguíneo é o comunicador. Tá. Ele faz amizades facilmente, ele se comunica bem, ele tem uma habilidade social muito boa, tá certo? Ele é emotivo também. Ele é mais ligado na emoção. O colérico, ele é o executor. Ele é o líder, ele é aquele que chega fazendo. Ele gosta muito de regras, normas. E se em descontrole, vira até um ditador. Entendi. Né? E ele é mais da área de exatas. Ele é mais analítico, né? Ele é mais lógico. Então, assim, sanguíneo, por os sacerdotes normalmente são mais ligados na linha das emoções, da espiritualidade, tá? Entre o sanguíneo e o fleumático. Geralmente é por aí. A gente tem uma tela, né, que nós estamos mostrando. Então, aí, ó, sanguíneo, colérico, a gente falou ontem, o fleumático e o melancólico. Vamos para o melancólico hoje, então. Quem é essa pessoa? Que traços ela tem? Então, o melancólico, ele é o analítico, tá? Ele gosta de detalhes, Porque quando fala melancólico, a gente já pensa em tristeza e melancolia. É que, na verdade, ele é introspectivo, né? Ele é solitário, ele gosta de profissões onde ele trabalha mais sozinho. Então, por isso que tem essa ideia, né? Só que ontem ainda falava que o padre também perguntou a respeito disso. Os nomes têm alguma influência? Não, vamos quebrar esse paradigma. Isso. Não é melancólico que quer dizer que a pessoa é triste e tal. Não, ela tem uma tendência a ser mais analista, ser mais detalhista, mais introspectiva. Mas lembrando aí do equilíbrio, isso também é importante em diversas áreas, em diversas funções. Também tem seu valor, todos têm. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então não é porque melancólico é ruim, fleumático é bom, colérico é ruim ou sanguíneo. Não, todos têm forças e fraquezas e é o que a gente precisa, repetindo, potencializar as forças, neutralizar as fraquezas. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que conhecer. Nós temos um resumo, né, padre, em tela também, a gente mostrou ontem. Do melancólico. Vamos ver se eu estou enxergando bem. Eu também estou tentando enxergar. Peraí, vamos olhar para cá. Palavras-chaves. Exatidão, correto e cuidadoso. Sob tensão, no desequilíbrio pode se calar. Eu vou lá para ajudar, pode então, ser? Pode ser, Eu padre. vou lá, gente, eu vou lá. No desequilíbrio pode se calar ou se retirar. O que mais? A principal necessidade do melancólico, segurança. Opa. Ele não gosta de imprevistos e riscos. Para incentivá-lo, ofereça seguranças e garantias. Para conseguir o que quer, o melancólico, ele se aprofunda no conhecimento e se especializa. Acho que a área introspectiva faz ele ter mais atenção para isso, né?
Qual é o estímulo para ele executar tarefas? Ele deve ser constantemente estimulado a colocar em prática o que foi pensado e sempre dando reforço de aprovação. Acho que isso é interessante, eu lembro, porque eu não sou especialista no assunto, conheci algumas coisas, mas eu lembro que tinha esse aspecto de dizer que o melancólico, justamente por ser introspectivo, era muito importante o reforço para ele continuar motivado. É isso mesmo? É justamente isso. Agora eu volto. E a ideia de colocar essa questão do estímulo para conseguir o que quer, tudo mais, é para você aprender a lidar com esse comportamento e de outra pessoa. Né? Porque é o que você falava no começo, é importante a gente entender o outro também. Exatamente. Né? Então, se você percebe que a pessoa é mais introspectiva, que ela gosta de ficar nesse mundinho dela, vamos incentivar de outra forma, mostrar para ela que é possível agir diferente. É porque senão pode acontecer, justamente a questão do autoconhecimento é autoconhecimento e conhecimento do outro. Senão pode acontecer de vermos uma situação dessa, por exemplo, a gente falar assim, deixa ele lá no cantinho dele. Perfeito. E aí nós não vamos estar ajudando nem de forma cristã, né, nem de forma relacional da forma mais adequada. Né? E olha a importância disso que o senhor está falando, padre, porque na verdade também precisamos do equilíbrio aí. Sim. Né? A minha preocupação com os temperamentos são os rótulos. Isso. Ele é desse jeito, ele fica lá no cantinho dele, deixa ele lá. Eu brinco que é a síndrome de Gabriela. Então, ela nasceu assim, vai crescer assim. Justo. Assim. E serve tanto para a gente, esse pensamento para a gente, isso. E esse pensamento para o outro. Então, nós precisamos fazer esse equilíbrio. Sim, ele gosta de ficar no cantinho dele, ele gosta das coisinhas dele, mas eu preciso trazê-lo de vez em quando para cá. Ele exige em alguns momentos respeito, em outros momentos uma condução. Perfeito. Ou todos, na verdade, né? Sim. Qualquer um dos perfis dá para perceber que ou uma hora tem que ser incentivado e outra hora tem que puxar um pouquinho para dizer, ei, presta atenção, né? Olha o equilíbrio. Acho que o sanguíneo precisa mais de freio do que de impulso, não é? Ou a impressão? Aí que veio, ele é mais... Aí é rótulo também. Justamente, é o preconceito, né? Mas o sanguíneo, por ele ser extrovertido, e parece que é muito fácil para ele, ele é audacioso, entendi. Né? Então, precisa de umas rédeas para puxar. Mas, ao mesmo tempo, precisa de impulsionar, porque sim. São aqueles grandes modelos de execução, né? De superação também. Marilda, ontem quando você saiu, não deu tempo aqui no programa, mas você dizia assim, olha, tem personagens bíblicos poderosos aí que a gente reza e conhece e são também dentro desses perfis. Você pode dizer pelo menos do sanguíneo e... Quem vocês acham que era Pedro? Que o temperamento que prevalecia Pedro? Sanguíneo. Sanguíneo, justamente. E aí o grande exemplo de colérico é São Paulo. Verdade. Né? O executor, extremos, justamente quando ele acreditava e ia aos extremos. Liderança, né? Também. Total. Regras. Justamente. Assim, atento à vida no espírito, vida na carne. Justo. E Pedro também na linha da impulsividade. Sim. Né? Porque como sanguíneo, o impulsivo, o comunicador, ele agregava pessoas, tanto que foi colocado por Jesus como líder, né, dos primeiros cristãos, dos apóstolos, porque ele tinha essa característica de agregar pessoas. Aí que a gente vê a questão das fraquezas e forças. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Pedro, às vezes eu falo, tem hora que eu tenho dó, né? Porque a gente olha para Pedro e fala, Pedro era impulsivo, ele repreendeu Jesus, né? Nós vemos na Bíblia ele falando com Jesus, falando, o senhor não pode fazer isso, né? Aí vinha o lado do comunicador, né? Mas, na verdade, ele tomou a iniciativa, em alguns momentos ele tomou, deixa eu ir andar então até o senhor, se for o senhor mesmo. Ele fez algumas coisas que os outros tinham vontade de fazer, mas não fizeram. Audacioso. Tem que pensar nisso também. Justo. Tadinho. Gente, ó, a gente vai pro intervalo, o assunto rende pra caramba. E daqui a pouco a gente vai falar do fleumático. Isso e aí vocês vão saber o que a Simone é, hein? Quais são os meus traços mais predominantes. A diretora disse que mordeu a língua, viu? Porque ela já viu o resultado, ela disse assim, me surpreendeu. Então, eu ainda não sei também. Daqui a pouquinho a gente volta e descobre todo mundo junto, rapidinho.